Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do curso completo de hipnose gratuito com certificado que estou dando aqui neste canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a história da hipnose, então como surgiu a hipnose, como que ela era antigamente até ela se tornar o que é hoje. Não será um vídeo só, obviamente, porque não dá pra eu falar tudo num vídeo só. Então a gente vai ter mais ou menos aí uns 4 vídeos de história da hipnose, mas vai ser 1 ou 2 por dia, depende, tá? Fica de olho aqui no canal, provavelmente seja 1 ou 2 por dia. E depois da história da hipnose a gente vai entrar com técnica por técnica, eu explicando cada uma sempre, tá? E sem mais delongas, antes da gente ir pra nossa aula, claro, a vinheta. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Henrique, eu sou professor de psicanálise e hipnose, já formei várias turmas, centenas de turmas pelo Brasil, trabalho no Instituto do Conhecimento, essa escolinha aqui, ó, que tá aqui também, que é a escola que está oferecendo esse curso para vocês, certo? Vamos falar hoje de história da hipnose, como que surgiu a história da hipnose. Se vocês pegarem ali os papiros de Ebers, você já vê naquelas inscrições antigas dos hieróglifos que já existiam os famosos templos do sono. E aí vocês vão entender que sono, né, seria aí mais pra frente entendido que na verdade ninguém dorme, que seria hipnose. Mas lá nos papiros você já vê, não só ali, mas em diversos hieróglifos que foram encontrados no Antigo Egito, já mostravam que os sacerdotes, né, que eram os curandeiros da época, eles faziam técnicas que envolviam os braços, a atenção focada da pessoa e levava ela para um estágio de sono, tá? Então não é só na sociedade de agora que as pessoas já confundiam a hipnose com sono, tá? Já tinha isso naquela época. E como que era esse templo do sono? Era ali comandado por uma espécie de curandeiro, de sacerdote, e as pessoas entravam ali, faziam algumas práticas e saíam, digamos, curadas, tá? Aí a gente já tem registro. Só que lógico, gente, a hipnose, ela é comunicação. Então, desde que existe comunicação, basicamente existe a hipnose. Porque não tem como hipnotizar alguém sem comunicação. Seja ela visual, ou comunicação falada mesmo, ou comunicação de ideia. Mas sempre tem que ter comunicação para ter hipnose, tá? Então a hipnose surgiu ali como mais ou menos a gente conhece hoje, há mais ou menos aí uns 6.000 ou 5.000 anos atrás, lá no Antigo Egito. Esses templos do sono também tinham na Grécia, então são coisas que, né, em locais diferentes, mas com a mesma intenção de curar a pessoa através de um estágio aí semelhante ao de sono, né? Eu uso aspas, né, porque não é sono de verdade, a gente sabe hoje em dia que ninguém dorme na hipnose, mas naquela época era utilizado esse nome. Mas afinal, o que é hipnose? Eu fiz um vídeo sobre isso, deixando bem claro também que tá aqui, mas você pode assistir depois, tá? Pode assistir essa aula primeiro. Então o que é a hipnose em sua essência? A hipnose é um processo, é um meio de colocar a pessoa numa finalidade que é o estado de transe. Então quando eu quero colocar a pessoa em um estado alterado de consciência, que chamamos aí na hipnose de transe, eu faço isso através dela. Então eu uso a hipnose como um processo para colocar a pessoa em transe. Tem vários até professores, e na internet tem muito canal grande falando que a hipnose é um estado. Não, a hipnose não é um estado. A hipnose é uma ferramenta, é um processo. Então a hipnose é uma técnica, é um processo psicológico para colocar a pessoa num estado determinado de consciência, ok? E ninguém dorme, não tem essa de dormir, ninguém apaga, ninguém fica inconsciente, mas vai ter as aulas de mitos de hipnose que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, o que acontece na história da hipnose depois do Egito, Emerson? O que nós temos aí de hipnose? Depois desses milhares de anos onde a hipnose ficou aí sendo vista com esses olhos aí apenas na Grécia e no Egito, como na parte de, digamos, curandeirismo, ela ainda não saiu 100% para a técnica científica que ela é hoje. Aí a gente entra em Franz Anton Mesmer. Ele que nasceu em 1734 e faleceu em 1815. E ele acreditava no conceito da energia universal. Então, para Mesmer, existia dentro do universo, né, na verdade, no universo, energias que eram curativas, energias também que não eram boas. E ele podia usar essas energias boas do universo e canalizar numa pessoa e então fazer com que ela se curasse. Ele era médico, né? E as pessoas achavam, né, os médicos principalmente, que quando ele dava essas explicações malucas para o que ele fazia, que ele estava fazendo alguma bruxaria, alguma coisa do tipo. E onde que entra a hipnose aí no Mesmer? O Mesmer, além dessas práticas magnéticas e tudo mais, ele ia atrás do magnetismo animal. O que é o magnetismo animal? Você já viu aquele animal que quando ele vê um predador ele fica assim, travado?
E daí ele ou finge de morto, ou ele luta com o animal, ou ele sai correndo. Nós, como seres humanos, nós também temos esses instintos. Só que a gente briga, né? Quando a situação é de briga, foge quando é necessário. Através de um meio hipnótico, de uma técnica específica, a gente consegue também esse fingir de morto. Como que é o fingir de morto pra gente, que não é um animal, né? Pra gente, o fingir de morto é entrar em transe, ok? Entrar em transe é o nosso fingir de morto. E o Mesmer descobriu algumas técnicas que você olhando para a pessoa do jeito certo, fazendo algumas coisas com o braço, com a mão, você conseguiria colocar a pessoa nesse estado que então é o de transe que a gente tem hoje. E através dessa técnica você conseguia colocar a pessoa num estado que você faria cirurgias, você faria processos curativos, né? Ele fazia cirurgia nas pessoas mesmo. E as pessoas não sentiam dor nenhuma. Os médicos da época achavam que aquilo era maluquice, que era bruxaria, né? Ainda mais para a explicação esotérica que ele dava. Tanto que o presidente, na verdade, nem é o presidente. O primeiro presidente foi depois de Benjamin Franklin. Mas o mais próximo, digamos, que nós tínhamos nos Estados Unidos de presidente era o Benjamin Franklin. E muitos médicos mandaram uma carta para o Benjamin Franklin falando que o Mesmer estava fazendo bruxaria, umas coisas esotéricas ali, e que não estava condizendo com a profissão dele. Daí o Benjamin Franklin mandou uma carta para o Mesmer falando que se ele não parasse de fazer aquilo, ele ia ser mandado para a guilhotina. E ele teve que parar. O Mesmer até mandou uma carta aí em resposta, mas não adiantou, teve que parar. Mas na esperança de que um dia o seu trabalho se perpetuasse, ele escreveu um manuscrito e deixou guardado ali. Vai que alguém encontre e continuasse o trabalho dele. E aí ele parou e acabou morrendo no esquecimento. Muitas pessoas já nem lembravam mais dele. Ele até tinha deixado uma árvore lá, que ele dizia que a árvore curava as pessoas, porque ele tinha colocado aquela energia universal na árvore. Porque ele começou a ter tanta demanda, tantos pacientes, que ele não dava conta de atender. Então ele colocou a energia lá na árvore, né? E as pessoas que ficavam sentadas embaixo, ele falava que eram então curadas por ela. Lógico que a gente sabe que tem um pouco de placebo aí também, tá? Mas já existia a hipnose. Se você quer testar a hipnose de Mesmer, por exemplo, ó, manda uma pessoa ficar com os pés juntos, em pé, na sua frente, quer dizer, de costa pra você, mas na sua frente, sabe? Aqui, só que de costa. E aí você vai esfregar a sua mão bem forte, bem forte, bem forte. A única coisa que você vai falar pra ela é feche os olhos e deixe o seu corpo fazer o que ele quiser fazer. Você vai esfregar as mãos e vai colocar, não encosta nas costas da pessoa. Só chega muito próximo assim, ó, tá vendo? Chega bem próximo e fica fazendo assim, ó, com as duas mãos, puxando ela pra trás. Você vai ver que o corpo da pessoa vai começar a seguir sua mão. E isso aí é aquele instinto que eu falei pra você, lembra do fingir de morto? Esse transe que o magnetismo faz, né, que essas técnicas fazem, é o transe de magnetismo animal. É o transe de instinto, um transe instintivo, que usa a parte antropológica do nosso corpo ali, né, as partes ali mais antigas dos nossos ancestrais, pra que a gente entre no estado. Que a hipnose de Mesmer hoje em dia é chamada de mesmerismo. É hipnose também, mas é classificada como quase que um curso separado da hipnose convencional, o mesmerismo. Mas ele foi a primeira pessoa que entrou aí com a parte de hipnose mais próxima do que nós conhecemos hoje, tá? Apesar de naquela época dele o nome nem ser hipnose ainda, tá? Você vai descobrir nas outras aulas de hipnose como que esse nome chegou ao que chegou. Bom, gente, essa foi a primeira aula aí de história da hipnose. Gostou? Comenta aqui se você aprendeu alguma coisa nova, se você já sabia, se você não sabia. E depois vai ao ar a segunda aula de história da hipnose, tá? Vamos ter aí provavelmente umas 3 ou 4, não sei. Só que lembrando, eu não falei a palavra-chave ainda, tá? Não me esqueci. A palavra-chave do curso de hoje é estrela. Marca aí. Estrela é a primeira palavra-chave do curso de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero você na próxima aula do nosso curso e até mais.